gente vai para o nosso primeiro assunto. Toda segunda-feira eu trago para vocês a família Amor Exigente. É um momento muito especial do programa. E ao longo desses anos todos, junto com o Amor Exigente, eu mesma tenho aprendido muito. E fico muito emocionada porque vejo as mensagens de vocês e tantas famílias estão sendo transformadas a partir do tempo que Amor Exigente está aqui, mas principalmente os que estão frequentando os grupos de Amor Exigente, porque é um grupo de ação, é um grupo maravilhoso e que realmente apoia os familiares de dependentes químicos, mas mais do que isso, promove a sobriedade, promove a prevenção e tem o programa de Sempre é Tempo, que aí, olha, para aqueles que de repente já estão lá na maioridade, mas estão precisando de apoio, também se sentem muito acolhidos, tá? E aí, hoje, a gente vai conversar mais especificamente sobre dependência química e o processo de viver em sobriedade. E eu recebo com muita alegria dois queridos, Luiz Fernando Calduro, que é presidente da FEAE, ele já está sempre aqui, ele é de casa. Mas hoje tem a Gilza Terezinha Toledo Barbosa, que é voluntária de Amor Exigente e vem para cá para também compartilhar um pouquinho. Para quem não conhece, eu já vou passar para você agora. O site é amorexigente.org.br, amorexigente.org.br e tem o Instagram do Amor Exigente, que é o Amor Exigente Oficial. Eu quero que tanto você entre no site quanto você siga o Instagram, porque quanto mais conhecimento, melhor. Tá certo? Gilza e Luiz Fernando, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Cada vez melhor, viu? Amor da minha vida. Amores. Vamos lá. Vamos bater esse papão. Gente, que coisa linda que o Amor Exigente tem feito, né? Eu não me canso de ler as mensagens de pessoas que entraram em sobriedade. E hoje a gente vai falar sobre isso, Luiz Fernando. A história da Gilza é muito bonita e eu fiz questão de trazê-la para contar pessoalmente, porque envolve a ela também, né? A partir do filho dela, enfim. Eu tive o privilégio de conhecer, não foi? A Gilza foi ao lançamento do livro, levou o filho, eu tive o privilégio de conhecer, né, um pouquinho mais, mas eu queria que você contasse a sua história para quem está em casa. Ok. Eu fui para o Amor Exigente buscando ajuda do meu filho, como todas as pessoas costumam ir, né? E com o decorrer do período e dos princípios do Amor Exigente, do programa, eu fui percebendo que quem estava precisando de ajuda em primeiro lugar era eu, porque eu era fumante. Então eu percebi que como eu poderia cobrar uma mudança se eu não tinha feito a minha mudança. Eu era uma fumante, eu fazia parte do CID-10, aquilo me tocou profundamente. O que é o CID-10? O CID-10 é o código da medicina para todas as pessoas que possuem algum vício de alguma dependência química. Na verdade, o CID-10 abrange todas as doenças e tem um item que tem a ver com dependência química. E o tabaco é uma dependência química também. Isso me tocou muito. Quando eu ouvi por uma psicóloga numa clínica CID-10 e ela marcou tabagismo, foi uma facada no meu peito. Eu falei, meu Deus, que isso? Estava eu e meu marido. Quando nós saímos daquela visita que a gente tinha ido fazer para o nosso filho e fomos para casa, no caminho eu falei para ele, você viu? Ele falou, eu vi. Eu falei, nós estamos no CID-10. Falei, nós temos que mudar. Ele falou, então o que a gente faz? Eu falei, a gente vai ter que parar de fumar. E foi muito difícil. E nesse decorrer, foi uma coisa que eu estava comentando com o Luiz Fernando. Eu pude sentir na minha pele o que é deixar um vício. É muito difícil. Porque você fala da boca para fora, é cigarro. Eu paro a hora que eu quiser. Eu sempre achei que eu parasse a hora que eu quisesse. Porque eu fumava um cigarro por dia. Então eu não me via como viciada. Mas no dia que eu tirei o maço do meu caminho e falei, não fumo mais, foi como se alguém me tirasse as pernas e falasse, não ande mais. Foi a mesma sensação. Ou me tirasse a vista e falasse, não enxergue mais. Eu me senti incapaz. Eu não era capaz de fazer nada, porque me faltava alguma coisa na mão, que era o cigarro,
para eu pôr na boca. Eu dependia dele para pensar, para raciocinar. Então eu pude entender qual era a dificuldade de um dependente químico para largar uma droga. E aí eu vivenciei o quanto era difícil para o meu filho e para qualquer outro dependente químico abandonar. E foi aí que eu me grudei mais ainda no Amor Exigente, agradeci ter ido para o programa, porque se eu não tivesse o programa, o Poder Superior e a minha família, eu estaria no cigarro. Eu fumava há mais de 35 anos, Cláudia. É muito tempo. E para as pessoas que eu falava que eu ia parar, todo mundo ria da minha cara. Imagina, você vai parar de fumar há 35 anos? Impossível. Olha a sua idade. Eu falei, eu vou parar. Eu falei que eu vou. Eu tenho que ter determinação. Vai ser difícil? Vai. Mas eu tenho muitos alicerces ao meu lado que vão me ajudar. E eu fui praticando tudo que o Amor Exigente me ensinou, tudo que a minha fé me ensinou e me ensinava, e tudo que eu conseguia na sala de partilha, porque eu também aproveitava a partilha. Claro. Tanto do meu dependente químico, como da minha dependência química, para pedir socorro, me ajudem. E assim foi, caminhou, já fazem mais de 14 anos que eu... E a sua mudança fez diferença na sobriedade do seu filho? Porque a gente fala muito aqui toda semana, né? Nada muda se você não mudar. Exatamente. A sua mudança fez diferença? Fez. Não só na dele, como na do meu marido, que meu marido parou de fumar também. E em muitas outras pessoas do nosso convívio que toparam o mesmo desafio. Porque eu chegava para as outras pessoas e falava, se eu parei, você também é capaz de parar. Eu nunca achei que eu parava. Você também consegue. Lógico que tem como eles passam pelo mesmo tratamento médico, você passa por psicólogo, psiquiatra, tem um acompanhamento, você usa um adesivo, tem um remédio específico para o tabagismo. Eles também passam por isso. Mas é possível, sim. E existe uma determinação. Mas com os princípios do Amor Exigente é mais fácil. É muito mais fácil. Estando no grupo é mais fácil, inclusive, de manter a sobriedade, não é? Sim, sim. É o que eu penso. Quantas vezes eu passei por problemas assim, logo depois que eu já havia parado, eu perdi meu pai. E naquele momento caiu meu mundo, desabou. Falei, não dá. É melhor um cigarro. Aí você foi. Não. Não foi. Gilza, a gente está conversando sobre sobriedade, sobre a possibilidade de manter a sobriedade. A gente sabe que é muito fácil apontar o dedo para o outro e às vezes a gente precisa lidar com algumas compulsões que a gente nem tinha se dado conta de que carregava, né? Então a Gilza procurou Amor Exigente para cuidar da sobriedade do filho, dependente químico, e de repente ela se viu como ela precisando largar o cigarro. E aí, a partir da mudança dela, que foi uma mudança com dificuldades, ela pôde entender a dificuldade do filho, mas na mudança dela, o filho também fez mudanças. É isso? Eu estou entendendo bem? Entendeu bem direitinho, Cláudia. Eu penso que foi um ganho adicional na vida da Gilza, esta sobriedade em relação ao uso de uma substância que ela fazia e nem se achava viciada por ela. Mas o mais bonito que eu penso, Cláudia, ela pôde, através do esforço e da percepção da imensa dificuldade que é manter-se longe de um vício, poder compreender e respeitar a doença do filho que é dependente. Então, eu acho que isso que fez a diferença e isso é o que faz a diferença para as famílias quando elas chegam ao Amor Exigente. Porque você falou em apontar o dedo e é exatamente isso. Anteriormente, no início, nos primórdios, do que se entender o que era dependência química, se dizia isso, não é? Que era uma pessoa que era de pouca força de vontade, uma pessoa que não tinha fraca, mau caráter, acomodada, perseverança naquelas coisas, e aí acabou se entendendo que era uma doença e que precisava de tratamento. E que era uma doença familiar, porque a família também precisaria mudar os hábitos, como foi o caso da Gilza e do esposo dela,
para poder entender e poder ajudar na recuperação do filho. Então, que as famílias possam, através do exemplo da Gilza, entender que realmente o uso de drogas por um filho, por um irmão, por um esposo, é apenas a pontinha do iceberg de um problema que vai ter que ser trabalhado. Vai ter que ser trabalhada toda a questão da espiritualidade, vai ter que ser trabalhada a questão dos comportamentos, de ter uma família cooperativa, disciplinada, com regras, de trabalhar exatamente o que é o amor, não é? Porque o amor, no Amor Exigente, disse assim que ele é um amor que educa, exige, mas através desta exigência e dessa educação vem que a própria pessoa que ama não seja acomodada. Então, é um amor sem comodismo. Né? Então, quando a Gilza e o esposo puderam entender que eles precisariam sair do comodismo, da zona do conforto ou do desconforto, como você possa querer entender, e partir para uma ação. E é uma ação de solidariedade em relação ao menino que precisava também entender. Apesar de eu também não ser dependente químico, você sabe que eu e minha esposa também mudamos o hábito na nossa casa quando os nossos filhos faziam uso e nós quisemos cortar totalmente. Então, desde lá até agora, em todas as nossas festas, almoços e comemorações familiares, nós não temos o álcool na nossa mesa. E isso acabou sendo também um ganho secundário, porque agora tem os netinhos que podem frequentar as nossas festas sem ter o álcool presente. E isso para eles é uma escola, não é, Cláudia? Com certeza. É muito, sabe, vocês estão falando, eu estou me lembrando daquele versículo, né, que fala que antes da gente querer tirar o cisco do olho do irmão, a gente tem que tirar a trava do nosso olho, né? E de fato é isso. A gente tem que parar de apontar o dedo, lembrar que quando a gente aponta tem 4 voltados aqui pra gente, olhar mais pra gente. Eu vou abrir o chat, porque aí no chat a gente consegue interagir, tá bom? Muito bem. Eu adoro esse momento que a gente vai pro YouTube, é muito gostoso, né? Então já vou pedir pra turma colocar ali no nosso vídeo wall, porque eu quero saber se você tem alguma dúvida, se você quer fazer também a sua partilha, se você quer perguntar para o Luiz Fernando ou para a Gilza um pouquinho sobre dependência química, porque é possível viver em sobriedade. Sim. Né? E eu acho muito legal, Luiz, quando você fala que na sua casa você precisou fazer mudanças, porque às vezes eu vejo pai e mãe que quer a mudança nos filhos em relação à dependência química de alguma droga ilícita e esquece que o cigarro e o álcool são drogas, né? E eles fazem uso com muita tranquilidade de ambas substâncias. Não só a substância em si, como também o mau comportamento, não é? E essa questão de você não ver a dor do outro, não perceber a dor do outro, não sentir a dificuldade do outro, é algo que o Amor Exigente faz um alerta para cada um de nós, não é? Por isso que a gente diz que é um programa para nós, não é? Sim, sim. Exatamente. Olha, aqui tem uma turma muito querida, né? A Gisela falando muito esclarecedor, parabéns. Renata Avelar, ela falou, o programa Amor Exigente funciona e dá certo. Com a nossa mudança, possibilitamos que tudo ao nosso redor também se transforme para melhor. Vivencio essa experiência. Só gratidão pelo Amor Exigente. Maria Creuza, boa tarde. Maria das Graças, Edinalva, Maria das Graças Beltrame, Luísa Santos, Rogério Nastre. A Gláucia está falando parabéns, Gilza, falou muito bem. E ela ainda vai falar mais, porque aí eu queria que você me contasse um pouco sobre os progressos que você foi fazendo. O primeiro deles foi para tratar a sua própria dependência química e ficar livre do cigarro. E você falou que o Amor Exigente te proporcionou um olhar diferente para o seu filho. Você acha que, como mãe, você começou a agir diferente para que ele também tivesse interesse em buscar a sobriedade dele? Sim. Em primeiro lugar, que eu acho que é muito importante o que o Luiz falou, a gente muda os hábitos da casa da gente totalmente. Isso é muito importante, porque se a gente não muda, nada muda. Então, como ele citou, bebidas em casa, tem várias. Você pode escolher entre suco de laranja, suco de uva, suco de acerola, água de bolinha e coisas assim. Mas álcool, não. Atualmente, ainda um pouquinho de álcool gel para passar nas mãos. Mas a hora que acabar também a moda do álcool gel, adeus álcool gel, porque não entra nenhuma gota de álcool e eu não gosto de frequentar festa nenhuma que possua álcool. Eu criei uma restrição muito grande
quanto ao alcoolismo, porque nós do Amor Exigente estudamos muito, porque o Amor Exigente nos proporciona isso, que o álcool é o primeiro disparo da memória eufórica de qualquer dependente químico. E mesmo que não seja para mim, para voltar para o cigarro, eu posso estar disparando a memória de algum dependente químico à minha volta. Então, eu não frequento e não uso. Ao meu redor, não, eu evito. Perfeito. A Eva está dando a contribuição dela aqui, Evinha, uma querida. Amor exigente nos engrandece e nos faz viver cada vez melhor, porém é necessário viver o programa e cumprir as metas. O que são essas metas, Luiz Fernando? Então, é da maneira como o Amor Exigente trabalha, assim, precisamos ter um objetivo na vida, ou prioridade. E aí nós vamos escolher esta prioridade, este objetivo, e para alcançá-lo trabalhamos pequenos trabalhos semanais que vão fazer com que a gente possa atingir este objetivo. Muitas vezes pode ser este objetivo que a Gilza chegou, que a família dela fosse mais sóbria, que a família dela estivesse livre das drogas. Então, o que eu vou fazer esta semana? Infelizmente, ou felizmente, ou é a realidade, as metas são sempre pessoais. Eu não posso estabelecer o meu objetivo é que o meu filho pare de usar drogas. Porque isto é o meu sonho, isso é o que eu desejo para ele, mas este objetivo tem que ser dele. Então, o que eu vou fazer? Transformar a minha vida numa família terapêutica. E por partes. Então, por exemplo, trabalhando a questão da cooperação, que é o princípio do mês que nós estamos trabalhando neste mês de outubro. Sim. E pode ser uma meta que a minha família seja mais cooperativa. Como a meta é pessoal, eu posso colocar como meta para mim que eu vou deixar de fazer alguma coisa que o outro pode fazer. Agora, isso depois de uma reunião para coordenar aí o que cada um vai fazer? Ou pelo menos uma boa comunicação, não é? As coisas não podem acontecer de uma maneira que a pessoa não entenda. Puxa, e é legal a gente explicar o que é uma família cooperativa, porque tem gente que não entende e queria que você falasse na prática o que é uma família cooperativa. Você quer falar, Gilza, o que é uma família cooperativa? Por favor. Lá em casa e nas partilhas que a gente faz, existe uma troca. Eu faço isso e você, em troca, faz aquilo. Por exemplo, eu vou fazer a comida e um de vocês, nós somos em 4, faz de conta, porque cada família tem um número. Você pode lavar a louça para mim, ele pode enxugar e ele pode guardar. Todos nós cooperamos, todos nós fizemos e todos nós terminamos juntos para sobrar um tempo para a gente sentar, bater um papo. Aí aquela senhora que está ali assistindo, que fala, puxa vida, mas eu vou lá na cozinha, faço com o maior amor do mundo, coloco a mesa com o maior amor do mundo, lavo a louça toda, guardo tudo e eu não me incomodo. Aí a gente fala para ela assim, não tá certo não, minha amiga. Ela até se dói. Eu já fui essa mulher que falava, como assim? Eu só estou fazendo tudo com tanto amor. E por que está errado, Luiz Fernando? Então, porque aí você não vai dar a oportunidade do outro aprender a fazer. Sabe que há pessoas que vão começar a aprender a fazer arroz aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade. Por que não aprender já desde pequeno, não é? Então, é uma forma da gente poder ensinar. A cooperação, ela tem várias coisas boas que podem surgir, né? Também a questão da interdependência, não é? Ou seja, o outro vai poder cooperar comigo e eu vou poder cooperar com o outro, como a Gilza acabou de dar o exemplo, e todos nós vamos estar, então, interdependentes. A gente faz parte daquele seio familiar. Sentir-se pertencente, Isso Cláudia é importante Tenório, demais, né? Você é bárbara nas suas Gente, conclusões. esse senso de pertencimento, ele afasta o filho da droga, porque ele cria também uma relação de tanta responsabilidade em relação a pai e mãe, de respeito, né? E de mutualidade. Isso é fundamental, tem que cooperar. Olha, tem umas falas aqui tão lindas, gente. A Antônia está falando, parabéns por esse quadro que é maravilhoso, ela é de Tubarão, Santa Catarina. Aqui, o Duda Magaton está falando, precisamos fazer sucos, águas saborizadas, servir e brindar com alegria, alimentos saudáveis, uma mudança de hábitos que traga a felicidade. Perfeito. A Sueli está dizendo, é uma oportunidade de exercitar a responsabilidade social que se inicia dentro de casa. Uma vez que consigo cooperar dentro de casa, consigo expandir isso para o exterior.
É verdade, né? Não é, Cláudia? E agora, voltando à questão da dependência química e, por exemplo, da reinserção social. Então, por que é importante que a família tenha estas mudanças de hábito? Porque muitas vezes é necessário uma internação para o dependente químico, em especial quando ele está no fundo do poço, quando ele está correndo risco de vida. Então, retira-se da sociedade e leva-se para fazer um tratamento. Durante 6 meses, 8 meses, enfim, quanto tempo o tratamento for determinado, e ele volta para aquela família. E se aquela família não tiver conscientizada que existem fatores de risco, e o álcool é um fator de risco, o que ela faz? O meu filho ficou 6 meses fora, vamos chamar aqui a avó, o avô, o vizinho, a namorada, o padrinho, e vamos fazer um churrasco. E aí serve álcool durante o churrasco, e o menino, coitado, ou ele vai ser o único que não vai poder e vai dar uma vontade imensa, ou ele já vai beber no mesmo vai recair, dia né, e vai recair, dia. porque é o que nem a Gilza falou. O álcool, mesmo que não seja a droga de eleição, pode ser um viciado em crack, em cocaína, mas o álcool vai tirar dele aquele não que ele está internamente colocado no coração dele. Não, eu não vou beber, eu não vou usar. Mas aí tomou o álcool e aí... O álcool ele tira os freios, né? Ele realmente, quando a gente fala é a porta de entrada, mas é porque ele libera mesmo. A pessoa fica com um senso crítico afetado, né? Fica com mais dificuldade de falar não. Bom, aqui, olha, a Selma está perguntando o seguinte: sou codependente e fumo, tenho que parar por causa do meu filho? Não só por causa do filho, mas por ela mesma, pela saúde dela, pelo bem-estar dela. Eu sempre penso, quando a pessoa fuma, se amanhã ela passar por um problema de saúde num hospital e tiver que ser entubada, deve ser uma sensação horrível a intubação e a extubação de um fumante. Eu penso na saúde, desde que veio a Covid, eu falava, graças a Deus eu não fumo mais. Porque a intubação e a extubação de um fumante é trágico. Sim. Por causa da saúde dela, principalmente. Mas o filho também, eu acho que sente, né? Fala, puxa vida, eu faço parte desse seio familiar que está se organizando para que eu me sinta pertencente. Eu tenho vínculo com esses dois, pai e mãe. Eles estão fazendo o melhor na vida deles. Eu vou tentar fazer o melhor para a minha vida também. Ô, Cláudia, você sabe que Dona Mara Menezes, que é a fundadora do Amor Exigente, junto com o Padre Haroldo, ela tem doces ensinamentos. Aliás, você precisa chamar ela para vir aqui no programa, hein? Será que ela vem? Dona Mara, tô te esperando mesmo. Mas assim, é para vir logo na semana que vem, ponto. Se não for semana que vem, na outra segunda. Pronto, Ai, que fofa. olha aí. Tem que, é uma... Pelo menos uma vez por mês, Dona Mara. A gente morre de saudades, né, Luiz? Isso aí, mas ela tem um filho que é diabético, Cláudia. E ela uma vez, sobre essa pergunta que você fez para a Gilza, que a nossa telespectadora fez aí no YouTube, ela matou a charada dizendo assim, olha, o meu filho é diabético e eu não tenho coragem de tomar uma taça de sorvete na frente dele. Pois é. Porque não é? É aquilo o respeito, É o respeito. né? A enfermidade do outro, a dificuldade do outro, ou a dependência química, ou até uma doença crônica como é a diabetes. É verdade. E a gente precisa respeitar para ser respeitado, né? Dona Mara sempre dá exemplos lindos e esse é um desses belos exemplos. Vamos lá, vamos continuar aqui, olha. A Edinalva, ela diz o seguinte, deixa eu só ver aqui, para a Selma, você sentirá dificuldade que seu filho, seu ente, tem de deixar o vício, é só colocar no lugar do outro. Ela está falando exatamente o que a gente acabou de falar, né? Então, se colocar no lugar de quem está precisando deixar uma droga, e aí você deixa a sua droga também, quer dizer, você vai dar força. A Cristiane diz assim, comecei a participar das reuniões de Amor Exigente. Minha filha tem 21 anos e está internada em uma clínica para tratamento. Muito difícil, estou aprendendo muito nas reuniões. Quando a gente tem um filho internado, é imprescindível que esteja no grupo de Amor Exigente? É imprescindível, não é, Gil? Você já viveu essa realidade, Gi? Já, tanto eu como o Lu. Se você não estiver participando do grupo, você não está se fortalecendo e aprendendo como lidar com o dependente químico no pós-clínica.
Porque existem mudanças que você precisa fazer nos seus hábitos, na sua casa e mesmo no tratamento com ele, porque não existe... Às vezes a pessoa... Eu já ouvi isso de pessoas em sobriedade, o Luiz Fernando deve conhecer essa história. A pessoa sai da clínica com uma expectativa linda de vida, com um sonho lindo a ser realizado. E a primeira coisa que ela faz é querer servir a família, aí acorda no primeiro dia, no dia seguinte que ela saiu da clínica e fala, eu vou na padaria buscar o pão. Aí a mãe ou o pai olha para cá e fala, mas você vai buscar pão mesmo? Já olha com dúvida. Então, meu Deus, eu fiquei numa clínica tanto tempo me tratando, buscando minha sobriedade e já estão com desconfiança de mim? Então, se esses pais não estiverem preparados para receber esses filhos, eles não podem receber. Podem colocar tudo a perder, né? Eles se Agora, tornam não é nem só no tóxicos. pós. Eu aprendi muito no Amor Exigente e eu me lembro de algumas histórias em partilha mesmo e que me parece que é uma constante. O ente querido está lá internado na clínica, parece que todos eles vão falar a mesma coisa, né? Aqui é horrível, aqui eles me põem para trabalhar, aqui eu sou maltratado. Isso é muito comum, não é, Luiz Fernando? É muito comum, não é? Uma manipulação para a pessoa poder sair de lá, né? Porque, na verdade, ninguém vai entender que a clínica seja um lugar prazeroso para a pessoa estar. Mas é um lugar necessário, nem sempre fazemos aquilo que é prazeroso apenas, temos que fazer o que é necessário para a nossa saúde. E então, há uma grande manipulação e a família tem que estar esperta. Dona Mara também nos diz que uma das definições que ela gosta de dar ao amor exigente, que é um lugar onde a gente vai para ficar esperto. Como que a gente fica esperto? Obtendo informações e fazendo trocas de experiências. Sim. Então, quando eu ouço a partilha de uma outra família que também está com filho internado e que o comportamento pode ser semelhante ou não, porque também cada dependente reage de uma maneira, é uma forma de eu poder fazer essa troca de experiências e engrandecer aquelas decisões que eu vou tomar. Eu penso que é fundamental. A Gilza respondeu que é fundamental que a família que tem um ente querido internado busque um grupo de apoio. Tanto é que o Amor Exigente surgiu por isso. O Padre Haroldo trouxe o Amor Exigente para o Brasil porque ele já tratava dependentes químicos numa das comunidades terapêuticas primeiras, fundadoras, né, dessa ideia no Brasil. E ele percebia isso, que quando ele devolvia o dependente para a família, havia um grande número de recaídas, porque a família não havia mudado o comportamento. Então, ele instalou no Brasil, juntamente com a Dona Mara, o Amor Exigente, para que haja nas famílias essa transformação de uma família que era uma família de qualquer jeito para uma família real, funcional, uma família onde as pessoas sentam e cooperam entre si. Maravilha. Conversam, que tem E, diálogo. a Sueli resumiu muito bem. Ela diz assim, temos que nos internar juntos no Amor Exigente. Exatamente. E o ente querido na clínica, para que ambos possamos continuar com a família terapêutica quando ambos se reunirem novamente. É isso, né? Mas é bem por aí. A gente chega no Amor Exigente pela dor e permanece pelo amor. Mas sabe, Cláudia, eu gostei muito de quando a Gilza se propôs a falar, porque não é fácil, Cláudia, não é fácil a gente trazer convidado aqui no programa, porque a pessoa tem que vir diante de uma câmara, diante do Brasil inteiro. Não, e até porque no Amor Exigente a gente tem uma como que fala, dos princípios, é o anonimato, né? É o sigilo. Então, você está ali no sigilo, você não sai ali falando, né? E, de repente, aqui você vem para abrir seu coração e para contar a sua história. É porque eu aprendi tanto no Amor Exigente, eu cresci tanto com esse programa maravilhoso, que eu quero que muita gente cresça e aprenda e leve adiante. Eu acho que se salvou a minha família e está salvando muita coisa para muita gente, tem que salvar mais ainda. Eu sempre comento, quando eu estou em reuniões, falo muito isso para a Dona Mara sabe que é meu ponto de vista. Existem dois mundos para mim, o mundo comum e o mundo do amor exigente. Porque o mundo do amor exigente é um mundo regrado, é um mundo que tem princípios, é um mundo que tem ética, é um mundo que tem alicerce, é um mundo que tem espiritualidade e é um mundo que tem responsabilidade social. Quisera eu que o mundo inteiro fosse assim.
É verdade, é verdade. Se o mundo todo fosse assim, gente, que mundo lindo. Por isso eu falo, amor exigente não é para dependente químico, amor exigente é para gente que está viva. E gente que está viva só aprende com amor exigente. É um programa maravilhoso demais. Eu fico muito feliz. Muito obrigada a todos que estão participando. Eu fico olhando aqui, fico encantada com tudo que vocês falam. A Ilma está dizendo, sabe, Cláudia, primeiro dia que entrei no amor exigente, esse anjo abriu a minha mente, Luiz Fernando. Meu filho com 1 mês foi internado e está limpo há 1 ano. Que coisa linda. E aí o anjo é a Rede Vida de televisão e é o amor exigente, e é o programa Vida Melhor, Cláudia, porque a Ilma era uma das que não tinha na sua cidade um grupo instalado de amor exigente. E a cidade dela é uma capital, ela mora em Salvador, na Bahia. E aí, através da Rede Vida, através da Federação de Amor Exigente, nós instalamos o grupo online, lá em Salvador. E a Ilma já conseguiu todo esse sucesso e agora já está comprometida comigo em abrir um grupo presencial lá, perto da cidade. Ela mora numa cidade satélite de Salvador e já teremos lá um grupo na cidade dela, de amor exigente. Parabéns, Ilma. Gratidão. Parabéns e vamos lá, e todo mundo unido. Pode tirar o chat aqui do YouTube, tinha lá um comentário falando do nome de Jesus, e Yeshua em hebraico. A gente tem várias línguas, né? Então, em cada língua tem um nome. Então, é Yeshua, tá bom? E Jesus aqui em português pra gente. Bom, vamos agora tentar fechar, porque a gente já vai voltar, né? Eu preciso passar para as outras pautas, mas eu queria que vocês deixassem um recado final, assim, sobre viver em sobriedade. Luiz Fernando. Eu penso que, então, essa história da Gilza foi importantíssima para nós, porque ela trouxe essa questão da empatia, do sentir o que o outro está sentindo. Então, é muito importante essa questão da informação dentro do grupo de amor exigente e informação de uma maneira geral. Agora está na moda falar, dá um Google aí, né? Dá um Google aí sobre dependência química para você entender o quanto sofre um dependente químico e o quanto ele precisa de apoio da família e ele precisa de uma família nova. Então, o recado é esse. Não permita que o seu preconceito possa deixar o seu filho nas mãos dos traficantes, ser adotado por um traficante. Perfeito. Ame com intensidade, porém, como diz o amor exigente, eu amo você, mas não aceito o que você está fazendo de errado. É isso mesmo. Muito obrigada, Gilza, por estar aqui. Leva um abraço carinhoso para toda a sua família e para todo o seu grupo, tá bom? Luiz Fernando também. amorexigente.org.br é o site. Qualquer dúvida, 1925196555. E acompanhe também nas redes sociais Amor Exigente Oficial. E não deixe de ir a um grupo, tá? Tem até online, se você quiser, para começar. Até a próxima, meus amores. Uma ótima semana, força, fé e alegria. Obrigada!